Oi, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. É um prazer de receber você aqui na Universidade Veiga de Prazer meu. Almeida. É, meus alunos, todos que já foram meus alunos e que são meus alunos, enfim, eu dou aula há 20 anos na universidade, todos, eu trabalho com os seus livros, então, assim, eles estavam ansiosos para ver o autor em carne e osso, né, dos livros que a gente trabalha. O Homem e a Serpente, Loucos pela Vida, né? Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que é mais recente. Enfim, Paulo, então, assim, viu, garotada, pessoal? Paulo está aqui entre nós, né? Para falar sobre ele deu o nome da conferência dele sobre a pandemia, né? A reforma psiquiátrica, né? Pós-pandemia. Paulo, além de autor desses livros e muitos outros, né? Que ele coordena, ele tem um muito querido, que é os escritos selecionados do Basália, que eu tenho, né, assim, também como referência em sala de aula e leitura com os alunos, foi organizado pelo Paulo. Ele é presidente de honra, né, da Abrasme, também professor, coordenador do curso de especialização. Eu sei que agora está com a Ana Paula, mas Paulo foi durante anos, foi ele que idealizou e esses anos todos teve à frente do curso da Fiocruz em especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Né? Sei que Paulo está dando aula em vários lugares, na Argentina, na Itália, né? E falando de memória, Paulo tem um site muito bacana da memória da reforma psiquiátrica, né? Que depois eu vou botar aqui no chat para vocês o endereço desse site do Paulo, né? Muito bacana, tem entrevistas, tem vídeos, enfim, todas as informações aí, né? Muito legais para que a gente possa ter essa memória da reforma psiquiátrica brasileira. Paulo, enfim, é com você, tá? Muito bem. Estão me ouvindo bem? Estamos. Estão me ouvindo? Então, boa noite. Quero primeiro realmente agradecer o convite da Aline, da Gilda, né? Agradecer a paciência com que me localizaram, né? Eu estou no momento, a quantidade enorme de lives aí, conversatórios, como os argentinos, os uruguaios utilizam. Semana que vem eu tenho 4 aí com os hermanos latinos aí, de Venezuela, do Peru, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Vou passar aí para vocês, né, que é muito legal. Nós criamos, alguns anos atrás, a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental, que estamos fazendo eventos pela América Latina inteira. Muito otimista em relação a algum desses países. Vocês sabem, a Argentina aprovou uma lei da reforma psiquiátrica há 10 anos atrás, inspirada na lei brasileira, no processo brasileiro. O Uruguai aprovou uma lei há 2 anos atrás, também inspirada na lei e no processo brasileiro. Agora é o Peru, vou ter um outro webinar também, webinário, né, com o pessoal do Peru no sábado que vem. Então, está assim, à medida, pelo menos, assim, que o Brasil está fechando, né? A gente, claro, está lutando para que esse fechamento seja revertido, mas é muito legal ver a América Latina tá aí participando. E eu, então, agradeço demais a insistência e a compreensão pela dificuldade que eu tive de várias coisas emendadas. Quando a Aline me convidou primeiro, até falando aí do livro do Franco Basaglia, ela sugeriu que chamasse Franco Basaglia Presente. Eu falei que deveríamos pensar um pouco a questão atual. Já vi que teve
uma mesa anterior, tiveram outras mesas, outras atividades anteriores que deram conta disso. Fiquei até um pouco arrependido, né, de não ter pego o tema mais do Franco e da Franca Basaglia. Eu tenho insistido muito, sou um dos responsáveis por termos mudado o Instituto Franco Basaglia de Roma, Associação Franco Basaglia, em Associação Franca e Franco Basaglia. Né? Porque é uma questão, talvez, de gênero. Eu sempre falei muito, esse livro, Escritos Selecionados de Franco Basaglia, ele foi totalmente selecionado com a Franca, companheira de Franco, depois viúva de Franco, e depois senadora da República Italiana, que foi a pessoa responsável pela lei que acabou regulamentando a Lei Basaglia. Muitas pessoas não sabem disso, eu vou só dar alguns pontos de localização para pegar a questão do Franco e Franca Basaglia presente, né, que deveria ter em maior destaque em todos os momentos escritos a presença de Franca, que em boa parte dos textos ela foi efetivamente coautora, em alguns casos talvez mais autora do que ele, né? É evidente que é uma brincadeira separar assim, igual as músicas, isso é mais do Roberto e do Erasmo, é mais do Paul e do John, né? Mas é uma parceria, se constrói a concepção de um artigo, de um capítulo, de uma luta política em conjunto. E a Franca foi, então, uma parceira fundamental na luta política. Tem uns filmes muito lindos, C'era una volta uma città sem manicômio, né? Era uma vez uma cidade sem manicômio, são 2 volumes, esse filme, são duas partes, né? Acho que é muito importante, quem não conhece, procurar. Tem italiano, tem com legendas em espanhol. Espero que um dia a gente consiga trazê-lo aqui para a língua portuguesa. É muito bonito do trabalho de Franco e de Franca. E logo depois que a lei foi aprovada, a Lei 180, ela foi incorporada na Lei Geral da Reforma Sanitária Italiana. Uma lei que nós diríamos do SUS italiano. Lá eles chamaram de USL, Unità Sanitária Locale, que é um pouco a ideia do Sistema Único de Saúde. O sistema também era esquartejado, era tudo desmantelado, tudo separado, tudo compartilhado, né, compartimentado por vários serviços, unidades, prefeitura, Estado, município, e governo federal, unidade, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e o sistema foi unificado sob um gestor local responsável e sob a responsabilidade maior do prefeito, o próprio prefeito, que, inclusive, na lei da reforma psiquiátrica italiana, a internação ficou um ato tão controlado que mesmo uma internação compulsória em alguma situação rara deveria ser autorizada pelo prefeito, né? Então, mas essa lei ela foi incorporada na lei da reforma sanitária como um todo italiana. Eu vou falar um pouquinho dela, porque ela foi uma das bases do nosso SUS. Né? Em dezembro de 78, em 13 de maio de 78, foi aprovada a Lei 180, que ficou conhecida como Lei Basaglia, e em dezembro, 12 de dezembro de 78, a Lei 833, que é a lei do sistema sanitário italiano, onde ela foi incorporada. Mas logo após a aprovação dessas leis, e muitas pessoas não sabem disso, o governo italiano nomeou um ministro absolutamente contrário à lei. Um empresário do setor filantrópico, mais um empresário, que a gente sabe que filantropia, aqui no Brasil, o brasileiro tem sempre boas sacadas, passou a chamar de pilantropia, né? As santas casas, hospitais sírios-libaneses da vida e etc., que, na verdade, são grandes empresas, têm donos, têm muito dinheiro, correm muito dinheiro, são isentos de pagar imposto, são isentos de várias outras
recebe subsídios nacionais e tudo mais, públicos, e vivem nessa trama de que são filantrópicos, né, de caridade, etc. E esse ministro foi contrário à Lei Basália e dificultou a regulamentação e a implantação da Lei Basália. Eu acho que poucas pessoas sabem disso. Somente em 1994, ou seja, 20 e tantos anos depois da aprovação da lei, a lei foi implantada na prática graças à militância política, à atuação dos basalianos, do próprio Basália no início, que morreu logo depois. Eu conheci o Basália quando veio no Rio de Janeiro, no primeiro simpósio de psicanálise, grupo e instituições, o congresso histórico do IBRAPSE. Você falou da página aí da memória, né, da reforma psiquiátrica. Eu também criei um canal no YouTube, porque muitos desses vídeos as pessoas não achavam, eu acabei criando um canal. Me ensinaram, só criar um canal. Aí tem lá, eu sugiro ver a entrevista que o Gregório Barenblit me deu sobre a vida dele para o Brasil e tudo mais, mas, fundamentalmente, é importante dizer que o Gregório Barenblit, um psicanalista argentino, refugiado da Argentina, veio parar aqui no Brasil e, logo no seguinte ano que ele estava aqui, ele viu como a psicanálise era conservadora no Brasil. Era dominada por entidades médicas conservadoras, somente médicos poderiam ser psicanalistas, fazia uma formação didática altamente elitista, muito cara, com análise didática, né, diária, para poder receber o título de psicanalista. E o Gregório resolveu criar uma outra entidade que rompesse com essa hegemonia, com essa dominação, com esse mercado privado da psicanálise, e falando pela primeira vez em psicanálise de grupos, psicanálise de instituições, análise institucional, e também da possibilidade de formação psicanalítica para outras pessoas, outros profissionais que não fossem médicos. Então, esse histórico congresso do IBRAPSE, né, chamado Simpósio de Psicanálise, Grupos e Instituições, que aconteceu no Rio de Janeiro em outubro de 78, ele convidou várias personalidades internacionais que eram os nossos grandes pensadores da crítica à psiquiatria, que levantavam a questão da relação entre a psiquiatria, o poder psiquiátrico, as instituições, a estigmatização, a patologização e tudo mais. E foi nesse encontro que, pela primeira vez, num caráter profissional, que o Basália tinha vindo numa outra viagem mais, digamos, natureza turística ao Brasil, que o Basália veio, em 78. E foi uma emoção, assim, me lembro como hoje, eu muitas vezes ando por aí e as pessoas... eu escrevi um livro, né, Aline, de causos, histórias, lembranças, que chama Lugares da Memória. Causos, contos e crônicas sobre loucos e loucuras. E eu conto o caso de um estudante de psicologia que queria falar com o Antônio Lancetti, no congresso ficou, me perguntou, chegou do meu lado e perguntou se era o Lancetti, fez um sinal, Lancetti estava no celular, Antônio, eu falei, assim, aí ele ficou esperando, fiz sinal que queria falar com o Lancetti. E o Lancetti, quando viu o rapaz estava esperando, eu também ali parado do lado dele, a gente estava conversando, e falou, olha, eu estou aqui com o Paulo Amarante, se ele topar, a gente vai te encontrar aí. E o rapaz olhou para mim, perplexo, mas você é Paulo Amarante? Eu falei, sou. E você é vivo? Eu falei, sou. Entendeu? Eu sou vivo. Né? Então, assim, aí eu vi, ele falou, puxa, eu jamais imaginei encontrar o Paulo. Aí eu fico, poxa, eu sou um autor brasileiro, militante. Na época do congresso do IBRAPSE, foi uma coisa impressionante, né? Num seminário só de 3, 4 dias, eu tenho essa programação, tenho vários documentos, tenho toda a transcrição disso, ainda está com o Gregório. Num seminário só veio Franco Basália, Roberto Castel, Erwin Goffman, Howard Becker
Thomas Aes, né? Assim, uma coisa impressionante, né? O Lang, o Cooper, os grandes autores sobre a crítica à psiquiatria, nós podemos conhecê-los. E o Gregório, desculpe, relata isso e toda a história, a importância da análise institucional dessa formação nessa página. Eu fiz essa fuga de ideias aí, esse pé de página, né? Para lembrar, falando, está lá nesse meu canal YouTube, eu botei meu nome e é fácil, porque aí eu indicava várias coisas sobre medicalização, sobre outras coisas, eu não sabia direito como é que eram os endereços, mesmo do Projeto Memória. Se colocar no Google Projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, você acha, mas o nome lá, o endereço é diferente. Então, essa página do Google, do YouTube, facilitou isso. Então, eu estava falando desse momento, a gente conheceu o Franco, no ano de 78, foi ano da aprovação da lei. E foi muito legal, porque ele estava otimista, vivendo uma coisa, né, a lei italiana, que chamava-se publicamente como Lei Basali, igual a gente fala aqui da lei da transfusão, a Lei Betinho, a Lei Maria da Penha. Então, foi um impacto político, social muito importante o surgimento dessa lei. Mas, imediatamente, então, o ministro da Saúde foi nomeado ministro contrário e que segurou a aprovação da lei. Mas, então, uma coisa que eu queria falar aqui para nós... Paulo, mas ele segurou a aprovação assim como ficou aqui tramitando os 13 anos? Não, a regulamentação. A regulamentação, tá. A regulamentação. A lei foi aprovada, mas toda lei tem que ser regulamentada. Aqui no Brasil, ela foi regulamentada em portarias do Ministério da Saúde, foi feito, né, algumas regulamentações, criando a comissão de revisão de internações psiquiátricas, etc. A lei brasileira, a Lei 10.216, fala do Ministério Público, o Ministério Público criou normas e tal, e lá a lei foi sendo jogada no futuro. Por outro lado, é isso que o Basaglia no início dizia, e ele fazia uma crítica, ele dizia: eu gostaria até que a lei não fosse realmente aprovada, regulamentada. Por quê? É claro que é um jogo político. Porque enquanto a lei não está formalmente aprovada, nós, os militantes, os trabalhadores, os ativistas da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, vamos a campo criando práticas inovadoras, fechando hospitais, fazendo alianças com certas gestões municipais, com profissionais, com grupos de usuários, de familiares, com entidades, com associações. Fomos fazendo. É importante lembrar que os primeiros CAPs, os primeiros NAPs, as primeiras cooperativas aqui no Brasil, as primeiras residências, muitas coisas aconteceram antes de 2001, quando a lei foi aprovada, né? E quando a lei foi aprovada, eu também falava isso citando o Basaglia: olha, gente, não vamos cruzar os braços. Porque a ideia, depois que uma lei está aprovada, é que o Estado é responsável, o Poder Judiciário, né? Você judicializa, joga lá para os atores formais, oficiais, né? E se as mulheres não continuarem lutando contra a violência, os negros, os povos indígenas, etc., contra o racismo, as pessoas contra o trabalho escravo, não é a lei. A lei diz que é proibido matar, é proibido roubar, é proibido, né? Então, essa atuação política de construção. Então, a reforma psiquiátrica, fundamentalmente, a partir do Basaglia, por isso acabei caindo muito também no tema que você sugeriu, é uma reforma enquanto um processo social, político, ético, de mudança das relações da sociedade para com a loucura, a diferença, a diversidade. O Basaglia não falava só em loucura, em doença mental entre parentes, que o conceito da época era doença mental, né? Ele não gostava, mas era o conceito oficial. Ele falava, então, vou colocar a doença entre parentes, numa atitude absolutamente, explicitamente russeliana da fenomenologia, para dizer que aquele conceito não dá conta daquela experiência, não dá conta da complexidade daquilo que estamos falando. Pelo contrário, ele pode ser
totalmente redutor, né? Banalizador, reificador. Aí você fala, não, porque a pessoa com transtorno, o transtornado mental, olha só que coisa, o portador de transtorno mental, então ele dizia, olha, a psiquiatria colocou o homem, o sujeito, a experiência, a subjetividade, entre parênteses, para se ocupar da doença. Aí ficou descrevendo casos, e nosografias, diagnósticos, e etc., etc., que absolutamente não dizem nada. Eu, nas minhas épocas de estudante de psiquiatria, de residente, você lia livros assim, tratados sobre as doenças mentais, do Myers-Briggs e outros tantos. Aí estava lá, as doenças mentais se dividem em psicose e neurose. É como se elas existissem fora dos sujeitos, como o coronavírus. Não, o coronavírus existe. Né? Os negacionistas recusam porque não veem, né? Mas eles creem em Deus, ou muitos de nós cremos em Deus, também não vemos. Então, esse negócio de ver, crer porque vê, só vendo, é muito relativo, depende da circunstância, dos interesses. Por outro lado, a Covid-19 não é o coronavírus. É a relação, a reação que eu tenho com o coronavírus, que é múltipla da sociedade e que está mudando historicamente. Uma coisa era na Itália, já é outra aqui no Brasil, que está matando mais crianças, etc., etc. E a doença mental não tem nenhum vírus, né? A psiquiatria biológica já tentou apontar vírus. Olha, eu tenho relatos nesse meu acervo da memória da reforma psiquiátrica, eu tenho artigos que falam que a esquizofrenia é causada por vírus, a esquizofrenia é causada por questão genética, é hereditária, é causada por tudo, né? E nunca se encontrou. Mas muito menos, e agora se fala dos distúrbios nos neurotransmissores, né? Problema da dopamina, etc. A depressão é o problema lá também nos depressores, nos neurotransmissores. É como não se encontrou a causa física, que se queria encontrar, como foi o caso da sífilis cerebral, um distúrbio físico no órgão, até hoje. Então, ele dizia, olha, nós não sabemos o que é isso. E acabou que nós produzimos todo um conhecimento, uma trajetória, instituições, práticas excludentes, práticas de cirurgia, de intervenção, invasivas, lobotomias, eletrochoques, cardiozolioterapia, insulinoterapia, malarioterapia, inocular malária para criar psicose, para curar psicose, nós fizemos de tudo. E nós não nos ocupamos do sujeito. E não existe nenhum desses processos, desses fenômenos, fora de sujeitos. São sujeitos. E quanto são sujeitos em relação. Uma relação que ainda é subjetiva, é social, é política, é cultural. Né? E nós sabemos o quanto muda as concepções sobre loucura. Então, o Basaglia ele se ocupava muito disso. É importante dizer que os textos dele, e certamente os textos dele com a Franca, que era socióloga, tinha uma enorme formação no campo das ciências sociais humanas, relativizava essas questões, dizendo sempre, olha, são conceitos que mudam com a sociedade, mudam com o tempo, mudam com a região. Então, nós temos que nos ocupar dos sujeitos. Né? Nós temos que ocupar das pessoas. Então, daí que se fala que a psiquiatria democrática italiana não se ocupa de doenças ou de doentes, mas da experiência, sofrimento do sujeito em relação com o corpo social, em relação com as instituições, com a sociedade, com a família. Então, essa contribuição do Basaglia foi muito importante para que a gente saísse dos caminhos de respostas que fossem respostas muito técnicas, inspiradas exclusivamente numa certa leitura, numa certa fundamentação de ciência, como sendo aquilo que é comprovado matematicamente. E ele dizia, nós nunca teremos a explicação definitiva, né, do que seja a experiência psíquica, né? Ou isso que nós chamamos de doença. Quando eu coloco entre parênteses, então,
e vou lidar com o sujeito, aí eu vejo que é um sujeito que quer casa, que quer comida, que quer carinho, que quer casar, que quer cantar, que quer namorar, que quer comer, que quer viver, né? Então, nesse sentido, ele falou, a nossa resposta não é em relação ao sintoma. Então, eu sempre fui muito crítico essa ideia de relacionar-se com o sujeito. Isso foi um pouco a minha crítica à ideia da clínica, mesmo ampliada, que eu dizia, olha, nós estamos sendo anti-Foucaultianos quando defendemos a clínica ampliada. Nós temos que transformar a clínica, nós temos que metamorfosear a clínica em outro sentido, ou que superar a clínica, ou que colocar a clínica entre parênteses. Porque se eu coloco um objeto do conhecimento, como Basaglia dizia em relação à fenomenologia, que na verdade não é um objeto, é um sujeito em relação dinâmica com o observador, né? Está interagindo com essa pessoa. Então, essa relação entre eu e alguém que está lidando comigo também está entre parênteses. Se eu coloco aquilo que eu estou conhecendo entre parênteses, o que significa colocar entre parênteses? Não é nem desconhecer, dizer que eu não presto para nada, mas é dar a dimensão da incapacidade de dar conta da complexidade do fenômeno. Por isso, o Franco Rotelli, basaliano, né, que ficou no lugar de Basaglia desde o falecimento de Franco, a saída de Franco, lá de 79, em Trieste, ele fala da existência do sofrimento e fala da reforma psiquiátrica como um processo social complexo. A ideia de um processo que envolve atores, protagonistas, tendências, conflitos, etc. E que é complexo no sentido da complexidade, né? Fundamentalmente, esse termo complexo aí, eu também sempre chamo a atenção, não é no sentido que é complicado, é difícil, ele é complexo no sentido da epistemologia da complexidade, da simultaneidade de eventos, da ideia muito mais da simultaneidade do que da causa e efeito, que é clássico do modelo biomédico, que é clássico do modelo racionalista cartesiano. Uma causa, um efeito, ou várias causas e um efeito. Na verdade, muito do que as neurociências, na verdade, biológicas, porque existem neurociências e neurociências, né? Existem vários neurocientistas, como o Siddhartha Ribeiro, como o João Menezes, são outros neurocientistas. Porque aqui a gente fala assim, a neurociência. Aí tem pessoas aí, o cara lê um livro de neurologia, mistura com a psiquiatria, com a teoria biológica, e sai falando que a causa dos transtornos mentais são distúrbios da recaptação da serotonina, né, como eu falei, da depressão, ou da dopamina, e acha que isso é neurociência, né? E tanto o Siddhartha, ele diz, olha, a questão fundamental é a simultaneidade. Como certos eventos, né, que produzem estresse, produzem neurotransmissores, que produzem efeitos, etc. E isso é muito mais complexo, né? A própria biologia, utilizada criminosamente, da mesma forma que eu falo, esse termo comunidade terapêutica tem sido utilizado aí, na verdade, um uso fraudulento, criminoso, de uma proposta de transformação institucional, da qual fizeram parte não só os ingleses, que denominaram de comunidade terapêutica, como os franceses, que chamaram de coletivo terapêutico, François Tosquet, depois ficou conhecido como D'Amaison, utilizou psicoterapia institucional, depois com outra vertente de desdobramento na análise institucional. Então, hoje, comunidade terapêutica são instituições absolutamente fechadas, repressoras, entendendo? Sem nenhuma base ética, né? Os conselhos de psicologia e serviço social e a Procuradoria-Geral da República fez pesquisa nessas instituições, não tinha uma que não submetia as pessoas a constrangimentos, etc. Então, essas instituições, eu estava falando das comunidades terapêuticas, lembrando por causa dessa tentativa, né, de utilizar um termo que foi respeitado, ter uma experiência, foi superado, e agora dessa ideia da biologia. Então, esse se chama de modelo biomédico,
Eu tenho muitos amigos biomédicos, colegas na Fiocruz, que chamam e dizem, olha, isso aí é uma farsa, é uma fraude, porque falar o que é orgânico é a biologia, não é. O grande pai contemporâneo da biologia da complexidade, né, que é Maturana ou Varela, falam da autopoiesis, da autoinvenção da vida. Então, a biologia é uma das ciências que fundou essa discussão da ciência do inexato, do mundo em transformação, como também da física quântica, a teoria do caos, né, da desordem, do não equilíbrio, né, contestando as ideias tradicionais da física ou da biologia, das leis da natureza. Né? A natureza está em profunda e permanente mutação. Então, eu queria lembrar isso assim, no sentido de que a reforma psiquiátrica, a gente fala algumas vezes, pensando apenas como reforma de serviço, como, né, mudança do modelo manicomial para o modelo atenção psicossocial, não é só isso. Então, uma das minhas insistências, das minhas atitudes permanentemente é dizer, olha, fundamentalmente a reforma psiquiátrica nasce de uma crítica epistemológica da psiquiatria e as ciências psis. Eu falo muito agora não só de desmedicalização, despsiquiatrização, despatologização, despicização. Porque senão a gente acha que é só a medicina, que é só a psiquiatria, que é só a psicanálise. Nós temos que refletir muito sobre a verdadeira possibilidade da ciência dar conta dos fenômenos e, com essa atitude, ela contribuir. Porque senão vira uma disputa de mercado, vira um conflito de interesse. Eu defendo que é isso, que é aquilo, porque eu estou olhando de um lado de uma certa profissão que aumenta o meu mercado, aumenta a minha atuação enquanto profissional. Né? À medida em que nós, profissionais da saúde como um todo, acabamos achando que nós trabalhamos com a doença. Você é profissional de saúde? Sim. Trabalha onde? Lá no hospital, tal. E acabou, não é que seja errado trabalhar no hospital, ou no CAPS, ou no PAN, ou na UPA, mas acabou que os planos de saúde são planos de doença, de assistência à doença. Eu falo sempre que o Ministério da Saúde, aliás, essa frase não é minha, do Gilberto Gil, quando nós pudemos trabalhar com ele lá no Ministério da Cultura. O Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, só fala de doença. Né? O Ministério da Saúde, digamos assim, né, todos, eu acredito que vocês estão, claro, acompanhando o meu raciocínio metafórico em alguns casos. O Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura, é o Ministério da Alimentação, é o Ministério da Agricultura, é o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, entendeu? É o Ministério que produziria condições de vida saudável. Né? E que não é só pelo efeito biológico, quando falando da causa e efeito, é sim uma outra relação ecológica com a vida, com a cidade, com as nossas relações, com a nossa forma de consumir, etc. Várias outras coisas. Então, a gente acaba sendo muito... E nós podemos ser profissionais de saúde, sim, estimulando as práticas de saúde, de promoção de saúde, de produção de vida, de produção de subjetividades diferenciadas. Sempre lembro dessa importância que, para mim, foi trabalhar no Loucos pela Diversidade. Né? Na época, eu tive uma dificuldade com o Ministério da Saúde, né? Que nós queríamos fazer uma política de cultura para pessoas em sofrimento psíquico, que nós estávamos utilizando, e que não passasse necessariamente por CAPS, por hospital. Né? As pessoas poderiam se beneficiar dessa política, assim como existia política de cultura para populações LGBT, para populações negras, quilombolas, ciganos, etc. Né? E isso partia do princípio que existiria uma questão ética daquele que se autodefine como LGBT, ou negro, ou quilombola, etc., etc., ou louco, né? Em sofrimento psíquico. E eu tive uma mudança na minha atitude, mesmo eu, que ainda pensava muito em termos de doença,
de ver o quanto que trabalhos culturais, né, uma harmonia enlouquece, um sistema nervoso alterado, um tá pirando, pirado, pirou, o pirei na cena, várias dessas atividades, elas transformavam a relação do sujeito com a vida. Olha, quantos desses atores, artistas, cantores eu conheci se apresentavam como paciente do CAPS tal, usuário do hospital, usuário daquele lá, e que hoje se definem como músicos, como atores, como autores, ou como militantes da luta antimanicomial, como trabalhadores de uma cooperativa social. Lá em São Paulo tem a Louca Sabedoria, né, que eu estava lembrando, que eu conversei com eles esses dias. Em tudo que acontece, eles vão e se apresentam, que ocupam os espaços, eles vendem os livros, e toda uma... Então, eu mudo, eu desloco a minha identidade de uma identidade centrada na patologia, naquele lugar de objetivação do usuário, do sujeito que só recebe, para ser um protagonista. Então, todo esse processo ele é muito importante nessa interpretação da ideia da reforma psiquiátrica como processo social complexo, que é o protagonismo, não é? Que não diz respeito apenas a uma participação ativa do usuário no tratamento, não, é a participação do sujeito na política, na construção das alternativas, na construção das possibilidades de vida. Então, essa lembrança do Franco Basaglia, né, para mim, então, eu estou fazendo uma certa meia-culpa, retornando um pouco aí ao resgate da ideia Franco Basaglia presente, porque realmente é muito importante. E o Marco Cavallo, né? A Aline já deve ter falado, a Gilma deve ter falado já, do Marco Cavallo, né? dessa expressão, desse cavalo simbólico, essa metáfora, esse cavalo de Troia está aí atrás da Gilma, né? Que foi construído no sentido de simbolizar o retorno da loucura na cidade, né? Da ocupação do espaço urbano. Há pouco tempo eu escrevi um artigo com o Eduardo Torre, chamado De Volta à Cidade, Senhor Cidadão, a loucura volta à cidade, né? A partir das experiências culturais, etc. Então, foi muito importante. E o Marco Cavallo, né? Que era... A Aline falou isso, né? Que era um cavalo que chamava Marco, né, e que se tornou um marco histórico, um marco político, um marco ético, um marco conceitual na luta antimanicomial. Quando nós decidimos, então, criar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, foi em dezembro de 87. Em 1987, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro porque foi contrária à ideia do Ministério da Saúde, que era contra a conferência, era contra a reforma psiquiátrica. E nós decidimos fazer a Conferência Nacional de Saúde Mental na raça, não é assim que se diz? Na raça, na marra. Eu era coordenador de saúde mental do Estado do Rio de Janeiro. Foi o único cargo político que eu assumi. Depois decidi nunca mais assumir, e nunca mais assumi. Fiquei ligado ao movimento social. Tudo que eu fiz foi como representante do movimento e cargo político público de Estado, organizando os movimentos, encontros da luta antimanicomial. Depois a Abrasme, fui fundador da Abrasme, da Rede Latino-Americana de Direitos Humanos, do SEBS, da Brasco. Comecei a militar nos movimentos sociais e na academia, na formação. Achei que era importante a gente formar pessoas, trabalhar com as pessoas para que entendessem as rupturas que a reforma psiquiátrica representava, entender do que se tratava, e repassar uma visão ética, responsável, de compromisso, com essa mudança e as dimensões que essa reforma tinha. Como eu falei, ela tem uma profunda dimensão epistemológica, de crítica teórica
a forma como os saberes psis se apropriam dos eventos, né, subjetivos, se apropriam dando conceitos, dando soluções, tratamentos, etc. Como, a partir desses conceitos, né, e nunca custa lembrar que o primeiro conceito foi o conceito de Felipe Pinel, de alienação mental, né? E você sabe que muitos estudantes, muita gente não sabe que o conto do Machado de Assis, o alienista, não é nenhuma brincadeira, metáfora, eufemismo. O Machado usa o alienista porque era o termo oficial do psiquiatra antes de se chamar psiquiatra. A ciência se chamava alienismo, o psiquiatra se chamava alienista, e o objeto de saber, objeto epistêmico, falando nessa linguagem, era alienação mental. E o que é alienado? Ou alienação? É a incapacidade de dar conta da realidade. É a perda da razão, ou um distúrbio na razão que impede ao sujeito perceber, discernir o que é certo do real, o que é real do ilusório, né? O que é verdadeiro do falso, etc. E, sendo um distúrbio da razão, na época em que Pinel publicou isso, 1801, se tratava fundamentalmente de ser um saber apropriado pelo racionalismo cartesiano, que dizia: o único ser racional é o homem. Os demais seres sobre a Terra, isso está sendo muito questionado hoje, né? A gente sabe. Não só tem gente que fala assim: o meu cachorrinho pensa, só não fala a minha língua, mas ele fala lá com os olhinhos, com os latidos dele, ele tem os animais assim. Eu estou brincando, mas eu vi isso agora de um Philippe Descola, que é um grande antropólogo, saiu ontem no Le Monde, ele recuperando a ideia de Marcel Mauss, né, como do fato social total, que é um conceito de Marcel Mauss, um dos pais da antropologia, em que alguns fatos são raros na história da humanidade, nos fazem repensar a nossa existência, a nossa humanitude, o nosso projeto de humanitude. E não é só de humanismo, de ser humano e tal, de humanitude, de estar na Terra, de ocupar a Terra. Né? No certo sentido, ele diz: nós somos os verdadeiros vírus da Terra. Entendeu? Não estou falando de uma brincadeira de um cara qualquer. Estou falando de um grande antropólogo, a partir de uma linhagem. Nós somos os verdadeiros vírus. Nós que estamos matando há milhares de anos, há séculos, outras espécies, extinguindo a natureza, explorando a natureza, arrasando com os recursos, e de todas as formas, do subsolo ao universo, nós estamos poluindo. Um dia desse eu vi uma imagem de satélites estragados, velhos, de restos de nave espacial rodando o espaço, lixo espacial. Os lixos eletrônicos que nós jogamos a cada dia, os cartuchos, as impressoras, etc., 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 os computadores, e bem, eu não vou entrar. Mas esse fato social total, como ele diz, né, é essa possibilidade de refletir, né, de refletir sobre a nossa existência, de refletir sobre a nossa vida. Então, eu acho que nós estamos no momento em que nós que viemos da reforma psiquiátrica, entendidos, né? Eu estou falando só para encerrar do alienação mental. Então, o alienado é aquele que não tem a razão, o discernimento. Se ele não tem o discernimento, ele se torna irracional. Irracional, por definição, são os animais que não têm consciência, que são perigosos, são sorrateiros, que são imprevisíveis, etc. Por esse motivo, desde a origem da apropriação médica da loucura enquanto alienação mental, a ideia de alienação mental ficou vinculada à ideia de periculosidade, de risco. Né? Então, se não é humano, se não tem a razão
a razão humana, né, com R maiúsculo, cartesiana, a consciência de si, cogito ergo sum, penso logo existo, né? Não tenho consciência da minha existência, acho que sou Napoleão, acho que sou alguma outra coisa, é o irracional. Se é irracional, é perigoso, pode ser agressivo, né? Então, a ideia de alienação produzida no campo epistemológico, né? Então, no campo da produção de ideias, de conceitos, na prática da produção de serviços, de práticas de cuidado, deu origem à ideia de uma instituição total, uma instituição fechada, centrada no enclausuramento. O Pinel dizia: lamento informar aos familiares, mas não há outra forma de tratar o alienado que não seja numa instituição privativamente destinada a eles, sob vigilância, sob controle, sobre a admissão de um regime institucional rigoroso que vai fazer com que ele recupere a razão. Qual era esse sistema rigoroso? O tratamento moral, que vinha desde condutas de repreensão, condutas de desaprovação, condutas de punição, a condutas de repressão física e violência. No Hospício Nacional de Alienados, aqui do Rio de Janeiro, ali na Praia Vermelha, quando ele foi inaugurado por Dom Pedro II, por isso chamava Hospício de Pedro II, o regimento dizia: o alienista, a bem do tratamento do alienado, pode privá-lo de sua liberdade em cela forte, inclusive da sua alimentação, por quantos dias julgar necessário, sem colocar em risco a vida. Olha, isso é tortura, né? Além disso, tinham as cadeiras giratórias, os banhos frios, as camisas de força e várias outras formas. Então, esse modelo que nós herdamos é um modelo decorrente de uma certa concepção de loucura, como alienação, né? Então, eu estou fazendo essa relação. Se nós agora dizemos: olha, eu não concordo com esse conceito de alienação. Alienado é aquele que está fora de si, é incapaz, etc. Não é? Em que momentos vários dos nossos sujeitos internados nas instituições estão assim incapazes de decidir? Quando ele fala que não quer o eletrochoque, quando ele fala que está com saudade de alguém, que ele quer sair, isso é fruto da doença? Várias das situações descritas na psicopatologia, né, muito clássicas, como, por exemplo, das melancolias ou das esquizofrenias catatônicas, etc., são decorrentes do processo de institucionalização. Todo o tratado escrito, primeiro por Morel, Eugênio Morel, que é o Tratado da Degenerescência ou Degeneração Moral, e depois o Tratado Clínico de Kraepelin, foi escrito sob pessoas observadas dentro das instituições psiquiátricas. Ou seja, de pessoas que estavam sendo observadas a partir de um comportamento que elas expressavam por uma atitude que elas foram submetidas. Então, várias daquelas situações de alheamento, de autoflagelo, etc., eram decorrentes não da patologia em si, mas decorrentes do processo de institucionalização, de mortificação, como diz o Goffman, de deshistorização, porque elas passaram. Então, essa psicopatologia é inútil, além de ser perigosa. Então, foi essa que o Basaglia colocou entre parênteses. E começamos a ver que aquele sujeito lá, quando falamos em abrir as portas, e eu, Aline e Gilma, acompanhei muita gente assim. Conheci, posso dizer vários nomes, pessoas que eu conheci no hospital psiquiátrico. Você pegava o prontuário, estava escrito lá: incapaz de administrar a atividade da vida cotidiana, isso, aquilo, alheamento, delírios persecutórios. Quando nós falamos: olha, estamos construindo uma casa, nós vamos ver uma quantidade de pessoas que queiram sair. Opa, eu quero. Quantas nós vimos isso na colônia Juliana Moreira, em Juqueri?
há pouco tempo eu fiz um prefácio do livro do Walter Farias, não sei se vocês conhecem, sobre o Juqueri e o Sonin. É um jornalista e um ex-enfermeiro que virou ex-interno do Juqueri. O livro se chama, em português, O Capa Branca. O Capa Branca. Capa Branca. O Capa Branca. Na Argentina, ele foi publicado como Atrapado em la Loucura. E eu fiz o prefácio desse livro na Argentina. Aqui no Brasil, não. E fiquei impressionado. O Luiz Cerqueira, professor Luiz da Rocha Cerqueira, que foi um dos pioneiros aí dos antecedentes da reforma psiquiátrica, um psiquiatra ético, alagoano, um amigo conterrâneo e contemporâneo de Diniz e tudo. Primeiro CAPS brasileiro se chama CAPS Luiz da Rocha Cerqueira. O projeto Memória da Reforma Psiquiátrica que eu criei no Engenho de Dentro, depois jogado fora, infelizmente, abandonado nas gestões posteriores, chamava Centro de Documentação da Psiquiatria Brasileira, professor Luiz da Rocha Cerqueira. Foi logo que ele morreu, em 84. Em 87, o primeiro CAPS chamou Luiz Cerqueira. Luiz Cerqueira tem um livro chamado Problemas Brasileiros de Psiquiatria Social, da Ateneu, virou um clássico para a gente. Ele dizia que o Brasil tinha em torno de 80 a 100 mil leitos. Por que em torno? Porque não tinha estatística. E o Luiz Cerqueira, a gente chamava ele de Cerqueirinha, ele mandava carta para os diretores de hospitais do Brasil, ele conhecia todo mundo, era muito querido, ele era baixinho, a gente chamava de Cerqueirinha, uma pessoa, um coração enorme. E, aliás, foi ele que leu o documento da criação do movimento Trabalhadores de Saúde Mental em Camboriú. E, nesse livro do O Capa Branca, o Walter Farias diz, olha, Juqueri teve, numa época, quase 30 mil internos. 30 mil internos. Vocês imaginem o que é 30 mil pessoas numa instituição sob condições absolutamente desumanas. Não é nem mais o campo de concentração que o Basaglia falou, é o campo de extermínio. Sim. Então, essa situação que nós vivíamos, é decorrente dessa ideia que são sujeitos irracionais, perigosos, etc, etc, etc. Então, o Basaglia, ao colocar entre parênteses, como eu dizia, eu dou uma fuga de ideia, mas, em geral, eu recupero. A gente, quando foi falar com essas pessoas, né, os prontuários, estava escrito ali que eram, então, pessoas incapazes, degeneradas, né? O conceito de Morel, que é o de demência precoce, que depois foi reapropriado pelo Kraepelin e depois pelo Breuer, que virou o conceito de esquizofrenia, originalmente esse conceito era demência precoce, é que o acometido por essa enfermidade perdia precocemente a mente, né? A capacidade intelectiva, cognitiva, capacidade de pensar. Daí a ideia é uma demência, ausência de mente precoce. E ele mostra isso nos hospitais que as pessoas ficavam 20, 30 anos internados, abandonados, jogados, né? A gente está aqui no confinamento há 2 meses, né? Eu volto e meia, tenho que olhar o calendário, olhar o coisa, porque eu não sei o dia. Aí eu fiz agora, botei na geladeira, igual presidiário, estou fazendo aquelas marquinhas para saber quanto tempo que eu estou. Eu esqueço. Um dia desse eu esqueci a senha, porque aí você vai ficando, você vai perdendo certas referências, né, da minha identidade, da minha forma. Então, eu esqueci a senha, eu esqueci as coisas. Você imagina uma pessoa confinada, né? Aí eu vou falar do confinamento agora, que é muito diferente, confinada contra a sua vontade, confinada em instituições fechadas, asilares, sem espaço externo, sem poder olhar, sem poder falar com outras pessoas, isolado do sofrimento. Então, esses quadros psicopatológicos eram muito reflexo mais disso. Então, nós começamos, e a sociedade, a cultura, era isso, o medo,
daí a discriminação, o alienado, o estigma, é perigoso, cuidado com ele pode ser traiçoeiro, etc, etc. Então, quando começamos a falar nisso, as pessoas, eu quero ir para uma casa, eu quero ir. E foram, e começaram a trabalhar em cooperativa, começaram a lavar a louça, começaram a dividir tarefas. Tem vários vídeos exemplares, tem um, inclusive, nesse meu canal aí, que eu uso, eu citava muito, feito lá pelo pessoal de São Paulo, a Missa Pelosi, quando tiraram de uma leva só 7.000 pessoas dos manicômios em São Paulo, e as pessoas passaram a morar em residências assim na cidade, né? E começaram a se organizar, a criar uma dinâmica, é um tipo de comunidade, não é a família, né? Consanguínea, mas são formas de família. Quantas famílias moram juntos, quantas pessoas. Por isso, inclusive, os nomes dessas residências, eu critiquei muito quando chamou de residência terapêutica aqui no Brasil, serviço residencial terapêutico, que eu escrevi um artigo logo em 2003, dizendo, olha, primeiro, uma casa não deve ser chamada de serviço, e segundo, de terapêutico. Por quê? As instituições que se autodenominam terapêuticas são instituições totais, vocês já perceberam isso? O tratamento moral do hospício, o reformatório, a casa de correção, a penitenciária, né? O centro de reabilitação. Né? Mas, Paulo, mas sabe qual assim, o sentido que eu arrumei na minha cabeça para tentar entender esse serviço residencial terapêutico? Porque a cidade é terapêutica, né? Como Basaglia sempre disse. Aí eu pensei, bom, é na cidade, é de portas abertas, né? Aí eu sempre pensei residências terapêuticas dando esse significado, porque é na cidade, né? Eles saem de um espaço, né, de segregação e vão para a cidade, habitar a cidade, direito à cidade. E a cidade é terapêutica, né? Aí eu organizei... genericamente, comer é terapêutico, respirar é terapêutico, né? Se você for... O que o Basaglia dizia, quando perguntaram a ele qual é a melhor forma de reabilitação, é na oficina, na enfermaria, no pátio, ele dizia, é na cidade. Sim. É na cidade no sentido do território, é recuperar o controle da cidade, é se identificar com a cidade, né? Então, essa é a ideia. Mas, Aline, para você ver, primeiro, muitas dessas casas viraram muito institucionalizadas. Sim. Eu estou falando a partir de biografias, inclusive. Sim, né? Sim. Um clássico é a tese do André Milagres, outra é da Iane Scarcelli, mostraram como viraram serviços altamente institucionalizados, com regras. Também, né, o presidente falou hoje que ele escutava a filha dele de trás da porta, os filhos, etc. Tem pais que fazem isso. Tem pais que administram o coletivo da família de maneira diferente. Né? Então, assim, evidentemente, você tem que criar regras de convivência. Né? E o importante está nessa capacidade coletiva de criação de regras, de criação de limites, que os irmãos, imagina uma família, e eu tenho alguns conhecidos assim, 8 irmãos homens, olha, é uma disputa pelo território doméstico, pelo lar, pelo amor da mãe, pela atenção do pai, pelo recurso, pelo dinheiro, pelo cuidado, muito grande. Mas isso faz parte de uma certa convivência coletiva. Né? Então, esse movimento demonstrou assim, as pessoas tinham que sair e saíram e passaram a fazer parte de projetos artísticos, projetos culturais, né, de projetos de geração de renda, de cooperativa de trabalho. Então, esse foi o movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Vou ver como está a minha hora, já são 9h30, né? Que horas que eu acabo? Paulo, você pode... Meia-noite. Meia-noite? Não, também para ter uma ideia, tem perguntas assim, que eu queria fazer um certo desfecho. Eu queria mostrar a minha concepção de reforma psiquiátrica, que eu trabalhei sempre, ela tentava romper com a ideia que eu achei muito predominante, estou falando isso também,
fiz pesquisa, escrevi livros sobre isso. Aliás, escrevi um livro novo nesses 2 meses, né, inspirado num livro do Franco Basaglia. Eu falei com vocês, o Basaglia veio aqui em 78, em 79 ele voltou aqui no Brasil, em outubro, em julho e depois em outubro, né, quando ele foi a Barbacena, que deu aquela história, de 79. Quando voltou para a Itália, ele já estava com muita dor de cabeça aqui, então descobriu logo que tinha um câncer cerebral, teve que ficar, né, e morreu em 5 de agosto de 1980. E, no final de 79, ele e o Paolo Tranchina, psicólogo, meu grande querido amigo, morreu também no final do ano passado. O Paolo Tranchina era um pouco, o pessoal da Itália brincava que eram os 2 Paolos, ele e eu. O Paolo Tranchina fez todo o acervo da reforma psiquiátrica italiana. Tudo que você imaginar, eu não tenho tudo, mas tenho quase tudo. Todos os cartazes lá de 78, os relatórios do Movimento da Luta, o primeiro abaixo-assinado ao ministro da Saúde denunciando. Eu tenho tudo arquivado lá na Fiocruz, no acervo aberto a pesquisadores, a estudiosos, já tem várias teses, vários livros, várias produções. Há pouco tempo, uma exposição chamada Lugares do Delírio, lá no mar, né? No Rio, usou muito dos nossos acervos, filmes, a Globo Ciência e várias outras coisas utilizaram nossos acervos aí, e o Tranchina fazia isso lá. Então, mas ainda em 79, né, logo que foi, então, logo depois de aprovada a Lei 180, o Tranchina com o Paolo Tranchina com Basaglia decidiram escrever um livro meio de história da criação do processo italiano e da criação, então, do movimento da psiquiatria democrática. E aí fizeram um livro chamado Autobiografia de um Movimento. Aí eu usei o mesmo título. Usei, mas explicitando que ele é inspirado nesse livro, chama Autobiografia de um Movimento, 4 décadas de reforma psiquiátrica no Brasil. Aí eu estou encaminhando para a coisa. O que eu fiz? Primeiro, eu acho muito importante, nesse momento político que nós estamos vivendo, que nós, que estamos assim mais pela porta da saída, da minha geração, e vocês que estão mais pela porta da entrada, tenham consciência da importância desse processo que nós criamos aqui no Brasil. Tenham consciência do impacto de transformação que esse processo de reforma psiquiátrica teve e tem aqui no Brasil. Que é possível fazer a reforma psiquiátrica. Nós, muitas vezes, achamos que a reforma ela tem que ser nacional, total, completa. Eu acho que tudo que trata de questões de conflitos políticos, né? Para alguns, a mulher sempre será inferior, as populações indígenas. Hoje, o ministro apareceu aí na tal reunião da presidência, diz que não gosta de povos indígenas, né? O presidente da Fundação Palmares é contra o movimento negro. Quer dizer, então, são questões de conflitos que eu acredito que nós nunca vamos ter um consenso universal. Mas nós conseguimos fazer mudando na nossa relação, né? Eu, quando com o meu amigo que tem alguma forma de experiência psíquica, o meu conhecido, ou aquele que vem a mim como usuário, tal, eu posso ter uma prática diferente. Eu posso ter uma prática diferente no lidar com os outros profissionais, né? Não recorrendo à minha ideia de que eu sou médico, então os outros têm que submeter, ou assim por diante, né? Então, mas tem várias questões assim, que é importante que a gente tenha consciência de que é possível mudar no campo epistemológico a forma como nós usamos os conceitos, né? Então, por exemplo, eu tenho muita crítica ao processo
crescente de patologização, de medicalização da sociedade. Então, indico também um outro site que nós temos aí lá na Fiocruz, que é o MED em Brasil, MADIN Brasil com S mesmo, que é afiliado do MED in America, do Robert Whittaker, o jornalista, uma sumidade, uma das pessoas mais importantes hoje nesse processo de crítica ao uso de medicamentos. Mas não é só o uso de medicamentos. A medicalização diz respeito a transformar em patologia, por isso eu tenho usado mais patologização, de acordo com a sugestão da doutora Cida Moisés e a doutora Cecília Colares, de patologização da vida, de patologização da existência, patologização do cotidiano. Então, é uma coisa importante, nós como profissionais de saúde e não de doença, por mais que isso aparentemente no início diminua a nossa importância no nosso mercado, nós temos que ter uma atuação agora, no pós-pandemia, eu não sei como esse processo, quando e quando vai acabar. Eu sei que nós teremos algumas questões muito importantes de conflitos políticos, né? Nós vamos ver alguns empresários, alguns responsáveis pelo liberalismo, pelo capitalismo absoluto, lutando para ocupar seus espaços, para ir à forra, para recuperar o que perderam, né? Vendo que nós vamos ter um exército de reserva de desempregados muito grande, estão aproveitando-se dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade social que vai aumentar, com certeza. Por outro lado, nós vimos aqui no Brasil, já tem, embora no nível nacional, às vezes, pelo conflito que nós estamos vivendo, da politização que essa epidemia está tendo, não se está percebendo, mas o quanto que é importante a existência de um SUS desfalcado, sucateado como está, como tem sido no Rio de Janeiro, município, no Rio de Janeiro, estado, e no país, e já antes do impeachment da Dilma. Então, eu quero marcar a minha posição. Eu não via o desinvestimento no SUS só depois do golpe, né? Sempre falei do desinvestimento nas conferências de saúde. Lembre-se que para a 4ª conferência nós tivemos que fazer uma marcha em Brasília, tivemos que lutar, né, para ter uma conferência no último ano do último período da gestão Lula. Tivemos pouco estímulo aos movimentos sociais, pouco reconhecimento da importância do trabalho, do protagonismo dos sujeitos coletivos nesse país. Tivemos vários outros indícios. Um dos grandes indícios foi a ausência de um mecanismo de contratação efetiva de quadros de saúde para a área de saúde da família e de atenção psicossocial. 2 áreas fundamentais da mudança do modelo. Estratégia de saúde da família, que antes chamava programa, passou a chamar estratégia, porque se via na saúde da família uma possibilidade de virada daquilo que eu dizia, de uma medicina da doença para uma medicina da saúde, ou de uma saúde, né, no lugar da doença, de tratamento de doença. E é isso que nós estávamos querendo, né? E, no entanto, há quantos anos as prefeituras estão contratando de maneira precarizada, terceirizando a gestão das equipes de saúde da família, terceirizando a partir de OSs, terceirizando as contratações, enfraquecendo o setor público. E agora, um pouquinho antes da pandemia, no Rio de Janeiro, nós víamos o quanto que a prefeitura estava desarticulando a rede montada de saúde da família e de saúde mental, de atenção psicossocial. Mesmo assim, se não fosse o SUS, a tragédia seria muito maior. Estou falando isso a partir de autores que estão estudando, que estão acompanhando, né, que estão vendo a situação, e, inclusive, de autores do porte, por exemplo, do Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia norte-americano, que faz uma comparação entre esses países e fala:
os Estados Unidos terão a pior tragédia da sua história. Morrerão mais, ele falou isso muito tempo atrás, mais pessoas do que a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, juntos, porque os Estados Unidos há anos dizem que saúde é questão de mercado. Tem saúde quem pode pagar um plano. E o plano, como eu sempre lembro, né, insisto chato, o plano não é de saúde, é plano de doença. Você procura o médico quando está doente. Né? O nossa saúde da família é uma cobertura no território, uma transformação da relação com o território, com o espaço, com a vida, etc., que mudaria a nossa conduta, nossas práticas políticas. Né? E participar dos temas de saúde é também saúde. Né? E estou quase encerrando, tá, Aline? Assim, para deixar a pergunta e tal. Quando nós lançamos o SUS, escrevemos o documento do SUS, e você já ouviu falar isso várias vezes, que eu datilografei o texto do SUS, né? Aí eu brinco sempre que tem jovem que fala, o que é isso, datilografar? Porque agora a gente fala digitar, né? Então, datilografar, porque a gente escrevia na máquina datilográfica, que era uma máquina que já tinha a impressora junto. Aí vem a piada, porque já saiu o papel impresso. Mas a datilografia... E eu datilografei o sistema. E esse documento, ele é marcante, eu tenho ele, a cópia, então, agora é original, eu doei uma coisa para o acervo lá na Fiocruz. Ele chamava A Questão Democrática na Área da Saúde. Entendeu? A questão democrática. Ele não fala uma nova organização da rede, coisa e tal, referência. Não, a questão democrática. Saúde é democracia. Democracia é saúde. Né? E isso é claro que não daria para desenvolver isso agora. E não é só usar o termo democracia como só votar, ser votado e participação. A democracia é a construção coletiva da vida. É isso que os gregos falavam como democracia. Né? O governo de todos, a gestão de todos. E quando o Basaglia e o Tranquina, o Venturini, o Ernesto, que mora aqui no Brasil agora, né? Desde aquela época, está aí atuante, militante importantíssimo, e tantos outros criaram o movimento, a Franca, o movimento chamava Movimento Psiquiatria Democrática. Né? Então, é muito importante a gente lembrar isso, e para o pós-Covid, a gente lembrar dessas bases da psiquiatria, da saúde enquanto democracia. Isso implica em voltar a lutar pelo direito de todos, isso implica em voltar a lutar pelo SUS e pelo Estado. Então, aquilo que eu dizia que o Paul Krugman fala, e que tantos outros, os Lavoisier Zizek, o Boaventura de Souza Santos, o Edgar Morin, todo mundo escreveu sobre essa crise agora. Eu estou falando alguns. Ailton Krenak, ficou claro que os países que ainda têm uma estrutura de Estado responsável pela saúde, a tragédia foi menor, ou nos locais onde tem uma estrutura pública de Estado. Então, isso significa que a balela do hiperliberalismo, que o Estado é prescindível, que o Estado é oneroso, que o Estado tem que ser acabado, que tudo tem que virar mercado, vai ter que voltar para a mesa de discussão. Nós vamos ter que voltar a discutir isso. Nós não vamos ficar eternamente com a população entregue aos planos de saúde e não vamos ficar nós, profissionais de saúde, internamente aos donos dos planos, aos donos das OS, subempregando, precarizando, desqualificando o nosso trabalho em saúde. Então, essa é a base, assim, você desculpe a minha ênfase, a Aline me conhece, eu sou sempre assim, né? Mas eu fico disponível se tiverem ainda alguma pergunta, algum comentário. Tem muita coisa a ser escrita, mas eu não dou conta de ficar lendo, que eu me distraio aqui, eu perdi algumas vezes, mas fico feliz que eu estou vendo algumas observações assim, né? Então, fico disponível, Aline, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma... Obrigada, Paulo. Queria bater palmas, né? Porque presencialmente é isso que a gente, né, iria fazer. Pessoal, vamos então organizar, né? Aqui são muitas perguntas, Paulo, muitos comentários, as pessoas estão
muito, elogiando muito a sua transmissão, enfim, né? Muitos elogios, muitos agradecimentos pela sua fala. Estão falando parabéns, obrigada, muitas palmas, incrível, parabéns, tudo maravilhoso. Muitas Obrigado. Palmas mesmo, Paulo. Enfim, mas eu vou abrir então, Paulo, assim, umas 5 perguntas. Podemos abrir para 5 perguntas? Tá bom. Faz as 5, a gente dá uma olhada, que elas podem ser parecidas, podem ser complementares. Eu dou um fechamento. Também, né? Daqui a pouco vai ficar tarde também para mim, né? Sim. Como eu falei, eu estou mais para a porta de saída, então eu não posso me recolher muito tarde, né? A gente, Paulo, pode ser. Quando terminar a sua fala, a Cristiane, ela vai cantar, vai fazer um pocket show aqui. Se você e a Leandra, tá bom. Leandra quiserem participar, né? Escutar. Tá legal. Tá? Então, vamos lá. Tá bom. Olha só. Vamos organizar aqui. Gilma, se você puder dar uma organizada comigo, são muitas falas, mas muitas mesmo. Tá. Só um comentário, Paulo. A Tânia Maria Martins. Tânia Maria Marins, lembra? Tânia Marins, lá de Niterói. Tânia foi minha professora. Ela mandou um comentário no Facebook aqui, ó. O termo embotamento afetivo era comum de se encontrar nos antigos prontuários. Embotamento afetivo. Só para duas coisas, assim, rapidinho. O Alfredo Moffat, que também é vivo, né, escreveu um livro clássico chamado Psicoterapia do Oprimido. Está aí pelas estantes empoeirados. Eu adoto sempre, digo sempre, encontro com ele. Ele tem, 80 e tantos anos, tem um vigor enorme. E ele é inspirado no Paulo Freire. Psicoterapia do Oprimido vem da ideia ele coloca na prática da saúde mental os princípios do Paulo Freire. E ele relata que lá no hospital de Barbacena, de Buenos Aires, desculpe, é tudo com B, eu confundi, tinha muito registro de pacientes que tinham atitudes incompreensíveis de andar da porta do quarto até a janelinha. E que isso era um tique nervoso, um estereótipo, né? Um sintoma psicótico. A pessoa ficava internada 10 anos, 20 anos, que fosse um dia numa sala trancada, que tinha de um lado a portinha com uma gradezinha, com um buraquinho para ver o corredor, e no outro, um outro buraquinho para ver o fundo do pátio. Então, ele o dia inteiro andava de um lugar para o outro, que era exclusivamente o que ele tinha para fazer. Então, escrevia isso como sintoma. E o David Rosenhan, que escreveu o clássico trabalho Eu Me Fiz Passar por Louco, que é uma pesquisa que desmascara a psiquiatria, né? São 12 voluntários que se internam em hospitais, eles vão ser submetidos a uma anamnese psiquiátrica para ver como é que era feito, e fazem isso escondido, com protocolo previamente registrado em cartório. Os 12 são internados imediatamente, apenas porque falavam assim para o médico. O que você tem? Eu tenho um vazio na cabeça e eu acho que uma voz fala comigo. O cara internava. Então, eles começaram a fazer um diário. Quem quiser, é fácil de achar na internet. David Rosenhan, Eu Me Fiz Passar por Louco. É uma pesquisa comentada por Foucault depois, desmascarou a psiquiatria, teve um grande impacto na psiquiatria oficial nos Estados Unidos. E eles escreviam no diário de campo, escondido, eles tinham um caderninho onde eles escreviam o que estava acontecendo. Aí acabou que um deles percebeu que os enfermeiros não davam nenhuma bola, nem o médico, que ele estava escrevendo. Entendeu? Então, passou a escrever na cara deles. Assim, o enfermeiro entra, não olha para mim, pergunta se eu tomei o remédio e vai embora. E tal, o médico e tal. E o médico escreveu no prontuário: paciente tem mania compulsiva de escrever em papeizinhos. Né? Então, tudo vira sintoma. Né? Eu não vou contar o resto dessa história, entendendo? Mas vou dar só a dica. Os psiquiatras ficaram revoltados e falaram que essa pesquisa não valia porque eles tinham
e feito isso nos hospitais públicos, desqualificados, com médico qualificado. Aí um titular de psiquiatria falou, se fosse no meu hospital, que eu sou diretor, isso não aconteceria. Aí o David Rose fez uma aposta, um desafio. Então, tá bom, em agosto desse ano, nós vamos fazer isso no seu hospital. Não vou avisar quais são as pessoas, vai ser em agosto. No mês de agosto, ele não fez a pesquisa, 300 e tantas pessoas foram identificadas como simuladoras de sintoma. Muito bom, Paulo. Olha, Paulo, tem uma pergunta aqui, assim, da Fabiane, ela pergunta assim, estou desenvolvendo uma monografia em Ciências Sociais na UFPR, com o seguinte título, Arte e Loucura, assim, cura, separado, o transitar pelos caminhos da arte como forma de desconstrução da loucura e fabricação do artista, justamente para compreender a partir da fala dos próprios artistas como ocorre esse percurso que o faz sair da posição de paciente da instituição psiquiátrica, tal para assumir a posição pública de artista, ainda que do campo da saúde mental. Sendo assim, gostaria de poder ouvir um pouco sobre como ultrapassarmos esse ponto já alcançado pelas pessoas portadoras de sofrimento psíquico grave, ou seja, uma vez transformados em artistas, como podemos pensar a inclusão desses artistas no campo profissional da arte, ou seja, ouço muito de alguns dos participantes da minha pesquisa, algo assim, e agora? Que me adianta ser um cantor, um compositor, um poeta, um pintor, um artista visual, um artista plástico, e não alcançar o reconhecimento social, não poder viver desse meu trabalho? Isso é uma das perguntas, Paulo. Bem, evidentemente, quer dizer, essa é uma questão, eu também posso ser várias outras profissões, né? Não tem mercado, isso é um problema, né? Isso não significa, por exemplo, eu vi um filme há pouco tempo chamado Fernando, vocês viram esse documentário? Não, Fica como uma indicação. Ele foi lançado no Festival do Rio, o último festival. Paula, a diretora é uma mulher, Paula, esqueci o nome dela agora. É um filme lindo. É um diretor de teatro que faz um trabalho aí profundo em dramaturgia, forma pessoas, e ele próprio não consegue financiamento, não consegue os editais, ele não consegue passar os recursos os mecanismos de financiamento, é muito difícil, né? Então, ele consegue fazer o trabalho como professor, Então, essa questão. A primeira coisa, assim, queria até lembrar, a Taninha Marins, né, que escreveu aí, a Taninha é uma das pioneiras nesse trabalho com arte e cultura. Ela deu início, muitos anos atrás, dos projetos pioneiros, chamava Canta Loucura, ali na estação de Barca de Niterói, depois atravessavam a ponte, né, com Cantareira, saía lá na estação Cantareira, os projetos com música, cantando, na época do 18 de maio. Eu tenho defendido muito a ideia de pensar também essas iniciativas culturais como iniciativas culturais e não terapêuticas, entendendo? Isso é um primeiro passo. Acho que é um primeiro passo não considerar que a terapia, grupo terapia, musicoterapia. Você pode fazer musicoterapia. Agora, a arte é arte, cultura é cultura, e é também uma estratégia de geração de renda. Quando eu organizei os eventos pelo Louco pela Diversidade, eu exigia o pagamento, e todo mundo que trabalhou comigo lá sabe disso, o pagamento de cachê profissional, né? E passei a lutar para que eles recebessem. Não, nós vamos tocar, não vou falar o nome dos grupos para não ter nenhum problema de constrangimento. Mas nós vamos tocar na universidade e tal, só numa boa. Não, numa boa não, vocês são profissionais. É evidente que o cachê do Gilberto Gil é diferente, né?
de João Bosco, mas você tem que ter. A briga daquele programa Loucos por Música, que teve no Canecão, foi uma empresa que fez, né? Inspirado claramente no meu livro Loucos pela Vida e tal. Acabou que eu entrei nesse jogo, porque eles levavam os artistas, estou falando de grupos como o Sistema Nervoso Alterado, a Harmonia Enlouquece, os Impacientes, tantos outros grupos, cancioneiros do IPUB, e sequer queriam pagar o transporte para as pessoas voltarem, né? Então, por exemplo, tinha um colega músico desses, que era um, entre aspas, né, o usuário, era um músico da coisa. Ele dormia na minha casa sempre que tinha show no Canecão, porque ele não podia voltar. Então, eu acabei entrando nessa discussão, negociando que eles tivessem cachê, recebessem cachê para distribuir, porque era uma forma de sobrevivência deles. Da mesma forma que as cooperativas sociais não tem que vender só artesanatozinho de uma maneira simbólica. Elas têm que produzir, já tem várias aqui no Brasil que produzem. Então, um grupo de teatro, o ENS, o grupo feito pelo Peter Pelbart, lá histórico grupo de teatro, ganhou prêmios, concorre em prêmios de teatro, concorre em editais, concorre em festivais, já se apresentou na França, na Alemanha, em outros locais, criou um certo tipo de possibilidade de sobrevivência, né? Então, é uma questão complicada, assim, mas não pode ficar atrelada, né? Tem muitos cantores de rua que tocam violão, guitarra na rua e botam o chapéu, porque é um mercado injusto. Tem um rapaz que canta belíssimamente, tem um que toca violino aqui perto da minha casa. Eu vejo, puxa vida, esse rapaz, né, ele toca violino, você vê que tem formação clássica, não consegue entrar numa orquestra sinfônica. O pessoal da orquestra sinfônica, no ano passado, estava passando o chapéuzinho lá do... Né? Então, tem questões assim, que são de uma estrutura social, mas a primeira atitude dessa... Primeiro, assim, eu falo, eu não chamo de portador de transtorno mental, né? São, eu acho que pessoas com diagnóstico psiquiátrico, muitas vezes esse diagnóstico, muito menos portar. E segundo, né, eles têm que ser lidados assim como artistas, né? E que não necessariamente quantos artistas não vivem da sua arte, né? Quantos artistas famosos, músicos, compositores, etc., tiveram que viver, como Noel Rosa e tantos outros, tiveram que viver de outras formas, sendo escritores, sendo jornalistas, fazendo outras atividades. É lamentável. Mas é isso, né? Mas é fundamental. Nos termos que nós estamos falando, de saúde mental, de subjetividade, que a pessoa se identifique como um artista. Isso, para mim, é o primeiro passo, que ela mude a sua identidade quando ela se identifica para si própria, né? Ela se veja como um artista, como um criador, como um poeta, como um compositor, como autor de livro, né? Eu me lembro que é claro, o próprio reconhecimento de si e dos outros, né? É nesse sentido que o Axel Honneth fala do reconhecimento, alguém que me mobiliza enquanto sujeito, né? O Peter fala do outrar-se, do outramento. Então, eu estava me lembrando do Navalha na Carne, como é que chama o autor? Alguém me dê a dica aí. Ele vendia os livros nos barzinhos de Copacabana, na Gávea, né? Ele saía vendendo os livros. Ele dizia, o livro, né, que, com exceção de Paulo Coelho, de Gilberto Amado e outros tantos, né, não é meio de sobrevivência. Então, a gente vende porque quer que as pessoas leiam, né, e vende para poder não ter prejuízo. É pelo menos isso. Eu esqueci o nome do autor. Eu acho que é por causa também não só da idade, mas é pelo tempo. Paulo, fala lá a pergunta. Paulo, posso falar, pelo adiantado da hora, que a gente ainda tem um show, fazer mais uma pergunta só, que está aqui? Tá. Então, eu vou falar. Olha, gostaria de saber como a reforma psiquiátrica inclui
Barra considerou o papel da família nesse processo, uma vez que ela seria um núcleo fundamental a contribuir para a sociabilidade desse sujeito. Perfeito. Eu respondo também a pergunta anterior, né? Mas essa pesquisa lá da cultura, da loucura e tal, nós fizemos um trabalho na Fiocruz, uma pesquisa. Se você quiser depois entrar em contato, Loucos pela Diversidade, depois fizemos uma pesquisa sobre isso, e tem uma belíssima tese do Eduardo Torre sobre esse tema, que pode ser uma fonte importante, né? Eu queria lembrar isso. Então, a família é um dos pontos fracos da reforma psiquiátrica. É um dos pontos fracos. Eu digo isso também a cavalheiro, como se diz, porque sempre chamei a atenção disso quando nós começamos. Eu tenho vários escritos sobre isso. Falava, o Pinel, quando criou lá o hospital, ele dizia, olha, a família não... Ela é melhor que ela não venha, que ela não se aproxime. Que a família é foco de desordem. Ele percebia que a família dentro de casa, o cara falando com as vozes, ouvindo, o outro se irritava e tal, então dava. Então, depois também, num certo sentido, a família foi responsabilizada, culpabilizada em certas teorias psicológicas, por reinterpretações, interpretações equivocadas, lembra? Da mãe superprotetora, do pai ausente, né? Da dinâmica familiar desestruturada que causaria psicose, etc. A antipsiquiatria também reforçou muito isso. O livro Vida em Família, que foi assessorado pelo Ronald Lang, né? Mostra isso. A família sendo culpabilizada, a família que é doente, a família patologizada, e uma pessoa da família que absorve a carga patogênica. Não estou dizendo que tudo está errado, não, mas como isso foi feito. E, por último, a família, no nosso processo de reforma psiquiátrica, a ideia é que a família não fosse só parente, né? A família não é o parente que administra o remédio, que cuida da pessoa, tem que saber lidar com cuidado. A família é um ator social. Ela tem que mudar as suas relações, ela tem que mudar a relação com a sociedade, ela tem que transformar a sua forma de lidar com o sujeito e com as questões que dizem respeito ao sujeito com a sociedade. Em muitos casos, a psiquiatria dizia, olha, escondam, né? Não adianta, não tem cura, não tem, deixa aqui com a gente e tal. E de fato, esconda o filho dentro de casa. Nós tínhamos que incorporar a família nesse processo. Incorporamos muito pouco nos CAPs, no centro de convivência, né? Nos processos, e nós vemos sempre isso, mesmo as lideranças familiares históricas que participam aí, reclamam disso. A Iracema Polidoro, o antigo nosso querido seu Geraldo Peixoto, muitos outros falavam, olha, os familiares não estão sendo envolvidos, não há espaço para ele nos CAPs, não há espaço de discussão, de reunião. Quando há esse espaço de parente, que é uma brincadeira que eu estou fazendo, aquela que vem para orientar como é que faz, qual a dificuldade, mas não para envolvê-los na luta pela transformação também. Obrigado, Aline. Paulo, muito obrigada, né? Foi assim uma honra e um prazer, né, de receber você aqui na universidade, que você volte, as portas estão abertas para você sempre, né? Obrigado. Que você venha lançar seu livro com a gente, né? Tenha uma noite de autógrafos também. Tá? Isso assim, um convite para que você possa voltar mais vezes, tá? Nós temos uma profunda admiração pelo seu percurso, pelo seu trabalho. Muito obrigada, tá? Muito mesmo. Obrigado também a você. Tá? Um forte abraço, um beijo na Leandra, tá? Fica com a gente. Obrigado. A gente vou assistir. Tá jóia.